a sexualidade e a psicologia. Esse é o tema do capítulo que eu vou escrever para o livro de comemoração aos 30 anos da Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Eu sou a Mônica Lima, eu sou psicóloga, sexóloga e também sou diretora do Grupo Cressex. E estou aqui a convite da Impassex para poder escrever esse livro. E é uma honra porque o Instituto Paulista de Sexualidade sempre está aí conosco, participando de congressos, o querido Oswaldo Rodrigues, a Carla. Eu fiquei extremamente honrada com esse convite, por estar num momento tão importante assim do Instituto. Deixa bem claro aqui que a área da sexualidade precisa de profissionais qualificados e que sabem falar sobre o assunto. O Oswaldo, há anos, há décadas, sempre escrevendo sobre o assunto da psicologia, da sexualidade, dentre outros assuntos. Então, é uma honra mesmo fazer parte dessa comemoração, desse livro aí de 30 anos. Como que eu vou desenrolar aí esse capítulo para vocês entenderem aqui um pouco o que vocês vão achar nesse capítulo? Eu sou psicóloga, como falei para vocês. Na área da psicologia, como algumas pessoas sabem, na grade curricular nem sempre tem a matéria psicologia da sexualidade ou estudar as disfunções sexuais. Nem sempre tem. Eu que fiz faculdade há 20 anos atrás, por mais que eu fiz faculdade numa universidade federal, esse tema era optativo. Fazer quem quisesse essa matéria. Não era a minha intenção, quando eu entrei na faculdade de psicologia, ir para a área da sexualidade. Nunca foi. Só que quando surgiu essa matéria optativa, psicologia da sexualidade, eu pensei, quero fazer. Não me perguntem agora por que eu fiz essa matéria, até porque eu não terminei ela. Por quê? Tinham 3 alunos contando comigo, e quando começou, os alunos saíram da turma, não acharam interessante. Então não fazia sentido, só eu e a professora. Naquela época, na minha inocência dos meus 20 e poucos anos, eu pensei, vou largar, Eu abandonei. Então, se olhar ali no meu histórico acadêmico, a matéria que eu tenho zerada, número 0, é psicologia da sexualidade. Olha que controvérsia. E hoje, eu sou diretora, administro aí um grupo de profissionais da área da sexologia. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não entendi naquele momento que eu tinha uma grande oportunidade nas mãos, eu tinha uma professora exclusiva para falar sobre sexualidade comigo, mas eu fiquei desgostosa por não ter outros companheiros ali para poder discutir, eu não queria ficar só eu e a professora. Com o passar do tempo, aí entra o que eu vou falar ali no capítulo do livro, que é sobre a prática clínica na área da sexualidade, como essas questões éticas, como isso interfere aí nos atendimentos. Eu percebi que, ao atender as queixas dos pacientes de forma individual ou casal, sempre existia a demanda da sexualidade embutida ali. Ou acontecia alguma questão onde eu não sabia lidar, eu falava todos, todas, todes, o que eu falava? Eu fiquei perdida no começo da minha carreira, com pacientes que chegavam com demanda da sexualidade. E aí eu falei, agora é estudar. Quem mandou eu abandonar a matéria de psicologia da sexualidade? E fui fazer cursos, fui em congressos, fui no Simsex, que é um evento, um congresso feito pela Impassex, fui em outros congressos, fui para fora do país, fiz pós-graduações, fiz vários cursos. Até hoje eu ainda estudo. Por mais que hoje eu sei atender o paciente com as demandas da sexualidade, casal, individual, eu ainda continuo estudando. E quando você entende que a sexualidade, que é uma coisa que eu aprendi muito com o Oswaldo Rodrigues, que todos têm sexualidade, então todos são meus pacientes, meus clientes, eu consegui enxergar que a sexualidade é muito mais do que eu imaginava. E que a psicologia, ela tem um poder muito grande de auxiliar as pessoas com essa demanda. Porque, eu atendo um paciente que está com depressão. Por que ele está com depressão? Será que é alguma coisa relacionada ali à autoestima, à sexualidade, ao relacionamento, à orientação sexual, à identidade de gênero? O que é? Hoje eu já sei falar esses termos, eu já compreendo esses termos, através de muito estudo.
pós a faculdade, né? Foram pós-graduações, pós-extensões, porque na faculdade em si, raríssimas vezes a faculdade de psicologia também é da medicina, também é da enfermagem, num todo, assim, a área da educação e da área da saúde, no geral, deixa a desejar esse assunto, não aprofunda nesse assunto. E isso é uma falha muito grande do currículo das faculdades do nosso país. Sendo que tem países que existe essa grade curricular ali, essa matéria na grade curricular. No nosso país, está sendo inserido aos poucos, através de muita luta. Nem toda faculdade de psicologia ou de medicina ou de enfermagem tem a matéria específica para a sexualidade humana. Então acaba que nós profissionais, a gente aprende ali no dia a dia, quando chega uma demanda, quando acontece uma coisa. Quantas vezes eu fui dar entrevista na TV e era um assunto que eu não sabia lidar, mas eu ia estudar, eu ia entender o porquê. Hoje o meu foco de atendimento ele é totalmente voltado para a área da sexualidade. A minha empresa, o Grupo Crescex, é todo voltado para atendimento e cursos na área da sexualidade. Mas são poucas empresas no Brasil que são assim. Geralmente você vê um psicólogo que é psicólogo e também atende a demanda da sexualidade. Então ele atende outras demandas e também a da sexualidade. Hoje eu atendo exclusivamente a demanda da sexualidade, que é muito ampla, por sinal. No livro você vai ver, né, no capítulo do livro, você vai perceber que por que não existe isso na grade curricular? Será por quê? Porque ainda é tabu falar sobre sexualidade humana. Que é isso, Mônica, mas na faculdade, um ambiente aberto, que é às vezes né, público ou particular, onde você vai discutir essas questões humanas, faculdade de psicologia, ainda é tabu. É tabu falar sobre sexualidade. Muitos ambientes administrativos, institucionais, ainda é tabu falar sobre sexualidade. Para inserir na grade curricular de uma instituição, você tem que ter um colegiado ali que entende a importância disso. Hoje eu sou, desde 2015, eu sou coordenadora da comissão de orientação do Conselho Regional de Psicologia, de orientação sobre sexualidade. Então eu coordeno esse grupo do CRP do Triângulo Mineiro, Minas Gerais, e a gente tenta inserir esses assuntos. Há pouco tempo que se criou manuais para atendimento à população LGBT. Agora que saiu o manual para atendimento a mulheres vítimas de violência sexual. Eu estou falando agora, 2, 3 anos para cá. Agora que se fala sobre esse assunto. Tem muitos influencers, sexólogos, profissionais que falam sobre isso, artistas que falam sobre a sexualidade na mídia, mas são poucos que têm uma pós-graduação, que têm um mestrado na área da sexualidade, que tem, até porque mestrado na área da sexualidade é uma coisa difícil aqui no Brasil. Doutorado, nós temos pós-graduações. Mas isso veio surgindo dos últimos 10 anos para cá. Eu formei há 20. Então, quando eu formei, era difícil achar livros, né? Aqui tem um livro que nós escrevemos, era difícil achar livros. E onde que a gente encontrava livros falando sobre sexualidade? Oswaldo Rodrigues, do Impassex, sempre escreveu sobre sexualidade. A pesquisadora, a Carmita Ábido, fazendo pesquisas na área da sexualidade. É o que nós temos. Então, sexualidade humana aqui no Brasil ainda está engatinhando. Claro que hoje, o acesso é mais fácil, você consegue pesquisas, você consegue livros, você consegue fazer cursos. Então, tem cursos de pós-graduação, de formação, de tudo quanto é valor. Hoje é possível, você vai e busca o conhecimento. Mas na minha turma de 40 alunos, somente eu me tornei sexóloga. Então, você vê aí, né, o quanto poderia ter outros profissionais. Não é todo mundo. Até porque, eu vou falar um pouquinho sobre isso no capítulo, para falar sobre sexualidade, você também tem que lidar da sua sexualidade, lidar com a sua sexualidade de uma forma um pouco diferente. Eu lembro que a primeira vez que eu falei sobre órgãos genitais para uma palestra, eu tinha vergonha de falar os nomes dos órgãos genitais. Hoje para mim é tranquilo, eu falo ali os nomes, dou palestra em igreja, para criança, para adulto, claro, com a linguagem apropriada,
Com o tempo, isso foi se tornando uma coisa mais tranquila. E por que ainda é tão difícil ter essa intersecção entre psicologia e sexualidade? Ainda é visto como uma coisa separada, ou a psicologia ou a sexualidade. Sendo que dá para casar as duas. Dá, porque o ser humano, ele tá ali tudo junto e misturado. Então, ele não consegue trabalhar bem porque ele não conseguiu dormir bem com a esposa ou ter relação sexual com a esposa. Financeiramente acontecem problemas que refletem na sexualidade e vice-versa. A gente sabe, traições, monogamia, não monogamia, assédio, estupro, várias coisas. Educação sexual para crianças, trabalho de prevenção à gravidez com jovens. É muito ampla a sexualidade. Sexualidade dos idosos. Então, o que você vai encontrar nesse livro é um apanhado ali de conteúdo voltado para entender o porquê que a psicologia e a sexualidade podem andar juntas. Devem andar juntas. O capítulo ele será dividido por mitos da sexualidade, as questões éticas dos profissionais da área da sexologia e também da psicologia, e como nós, psicólogos, podemos auxiliar cada vez mais nesse tema tão importante, que é a sexualidade humana. Então, já quero deixar aqui meu agradecimento à Impassex pelo convite, porque é um convite muito importante e eu quero que todos vocês que tenham a oportunidade de ler, pode ter certeza que todos os profissionais foram escolhidos a dedo para estarem nesse livro. E eu só tenho a agradecer, porque a Impassex é um grande exemplo para todos os profissionais da psicologia e da sexualidade. É um instituto aí que não nasceu ontem, são 30 anos. Então são 30 anos de profissionalismo, 30 anos de competência, de ética, de trazer para as pessoas e para a comunidade da sexologia e da psicologia assuntos tão importantes. Então, na verdade, fica aqui o meu agradecimento por estar nesse projeto tão grandioso que é esse livro de comemoração dos 30 anos. Muito obrigada!